Boa noite, queridos amigos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, falando sobre esse tema tão importante. Na leitura da Fernanda, eu recordei que todas as vezes que Divaldo Pereira Franco vem à conferência no Paraná, ele traz uma palestra falando de Maria de Magdala. E foi a leitura que a Fernanda trouxe, é de Maria de Magdala. E muitas vezes a gente se pergunta por quê? Mas a gente aprende com o Espiritismo, nós devemos perguntar para quê? Para que Divaldo repete em cada conferência o mesmo tema? O que essa história tem para nos falar? Na prece do Marcos, ele colocou que o que nós aprendermos essa noite, nós possamos usar durante a nossa existência, né? Em todos os campos, familiar, sociedade, trabalho. E esse tema, o dever, eu já fiz essa palestra sobre esse tema, eu acho que umas 4 vezes. Eu já falei aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec sobre a Lei Áurea, já falei sobre a Lei Divina ou Natural, que ela é complemento, ela se linka com esse tema de hoje, o dever. Então, antes, a gente entende que de fazer uma palestra, quem ouve primeiro, quem escuta primeiro somos nós. Então, eu preciso entender ainda para que eu estou estudando esse tema, o dever. Então, eu peço a compreensão de vocês e o apoio espiritual dessa casa para que a gente consiga dar a condução sobre esse tema. Que Jesus, nosso modelo e guia, seja conosco, nos permitindo sempre essa melhor fraternidade, esse melhor lugar onde nós estamos, seja realmente abençoado. À medida que nós vamos nos instruindo, vamos nos esclarecendo e compreendendo, vamos entendendo que toda causa de infelicidade mora dentro de mim. É preciso entender, compreender e acolher essas causas para poder transformar. Dentro de mim, dentro de nós. Então, toda causa de infelicidade, ela mora dentro de nós. Nós precisamos, então, transformar, não negar, mas sim transformar. Nós não iremos ser outra pessoa. Até podemos ter vários corpos e várias existências, mas em todas, em pretérito e aquelas que futuramente vamos ter, nós seremos nós mesmos. Então, nós precisamos nos transformar. Khalil Gibran tem uma frase muito profunda. E disse o divino: ame a seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Khalil Gibran, ele entendeu que o grande inimigo da nossa paz, da nossa felicidade, habita dentro de nós. No sentido figurado de pensamentos, emoções, mágoas, que precisam ser renovadas, trabalhados e sublimados. E com essa consciência que nós vamos refletir hoje sobre o dever. Algo fundamental que precisamos identificar se quisermos de fato avançar na jornada evolutiva. Nós sabemos com o Espiritismo que todos nós somos fadados à perfeição. Só que nós só vamos chegar a essa perfeição quando a gente entender a questão do o dever. Mas, para tal, precisamos voltar no tempo. Eu diria 2000 anos, mais ou menos.
e vamos figurar na nossa mente a paisagem de Jesus, juntamente com os apóstolos, de frente ao templo de Jerusalém. Não mais o templo de Salomão, mas o grande orgulho daquela nação. Aquele templo simbolizava a fidelidade, ou pelo menos o compromisso daquele povo com o Deus único. O seu compromisso com a religiosidade, pelo menos em tese. Na conversação, os discípulos com o mestre dizem: veja bem que bela construção para o templo. E a resposta de Jesus pode parecer, no primeiro momento, dura. Não sobrará pedra sobre pedras, porque em 3 dias destruirei esse templo e edificarei um novo templo. Esse foi até um dos motivos das acusações que recaíram sobre Jesus. Pois foi dito que, de alguma maneira, ele se colocava contra o grande templo de Israel. Ele dizia que viria para construir um novo templo. Também essas falas tinham um caráter profético, pois não muito tempo depois, esse templo de Jerusalém foi destruído na invasão romana, não ficando pedras sobre pedras, com exceção de um muro. Mas elas têm um caráter muito mais profundo, porque ele vem depois de muito tempo renovar a nossa concepção com Deus. Jesus tem essa metodologia de renovação da nossa concepção com Deus, com os deveres que cada um de nós tem para com Deus e para com a nossa consciência. Nós começamos a entender que depois da crucificação, ele retorna 3 dias depois em espírito, a chamada ressurreição, que nada mais é do que o retorno do Cristo em seu espírito redivivo, o perispírito. E nós começamos a fazer um link em sua fala com os acontecimentos. Passamos a perceber que aquele templo que ele edificaria 3 dias depois, nada mais era que o templo do Espírito. Como a dizer a cada um de nós que encontrar Deus, nos relacionar com Ele, não são os templos de pedras, mas sim no templo do nosso espírito, onde encontraremos a presença divina no mais íntimo da nossa consciência. Nós não estamos dizendo aqui que não seja importante as casas religiosas, pois todas as casas religiosas são redutos de instrução, de fraternidade, de intercâmbio, de troca. Tanto que nós vamos compreender que o centro espírita é um lar, é uma escola, é um hospital, uma oficina de trabalho. Mas temos que perceber que esses templos religiosos, essas casas religiosas, são o meio
para atingirmos o legítimo e verdadeiro templo, que somos nós. Aquele que se encontra dentro de nós. Somos nós que construímos a santidade de nossas ações, de acordo com o sentimento que as realizamos. Entendemos de maneira mais profunda a fala de Jesus com a mulher samaritana. Jesus precisava chegar a um determinado local e os judeus utilizavam-se um outro caminho que desviava da Samaria. Porque os samaritanos, por mais que eram irmãos da mesma raça, do mesmo descendente, eles tinham algumas divisões com os judeus. Mas o Cristo, ele faz a logística de ir aonde ele precisava ir, passando por dentro da Samaria. E chegando na Samaria, ele encontra ali o local do poço de Jacó, que era um poço considerado um local ali santo por aquelas pessoas. E ele manda os seus apóstolos que estavam com ele ir até a cidade, buscar provisões, alimento, água, e ele senta no poço, na beira do poço. E ali chega a mulher samaritana. E ali acontece um diálogo. E a mulher samaritana, ela é importante porque foi para ela que Jesus falou que ele era o mestre, que ele era o enviado de Deus. E esse diálogo é tão importante que a mulher samaritana, quando ela percebe diante de quem ela estava, ela pergunta a Jesus: aonde adorar? No Monte Gerazim, que era um monte onde os samaritanos fizeram um templo para adoração, ou em Jerusalém, que lá em Jerusalém, no Monte Sião, fizeram o templo de Jerusalém. Então ela faz esse questionamento a Jesus. Ela percebeu quem ele era, porque ele se identificou a ela, e ela pergunta: aonde adorar Deus? No templo de Gerazim ou no templo de Jerusalém? No Monte Gerazim ou no templo de Jerusalém? E Jesus responde: adorar Deus em espírito e em verdade. Com essa resposta do mestre, naquele momento, talvez a gente não conseguisse compreender o que ele estava nos dizendo. Mas hoje, com o passar dos anos, com tudo que nós temos de conhecimento, nós conseguimos compreender e entender a fala do Cristo. Jesus falava que precisavam adorar Deus dentro de nós. O templo é dentro de nós. Então, para os judeus, por exemplo, Deus se encontrava e habitava no templo de Jerusalém. Pelo menos 3 vezes ao ano, devia se colocar o judeu até se deslocar até Jerusalém, para lá entrar em relação com Deus. Pelo menos 3 vezes ao ano, o judeu fervoroso, ele ia ao templo de Jerusalém. Existem algumas religiões que ainda fazem esse movimento de uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, ir a um determinado local como se lá fosse a conexão com Deus. Lá ele poderia ver e ser visto por Deus. Então a tradição estava muito pautada naquele local físico, material.
E é isso que Jesus vem renovar. O judeu buscava o Monte Sião, aonde ficava o templo de Jerusalém. E para os samaritanos, embora fossem irmãos de raça descendentes de um mesmo patriarca, tinha lá suas divisões e acreditava que no Monte Garizim, ali aonde haviam construído seu templo, que encontrava-se Deus. Então, cada povo tinha o seu monte sagrado. Os samaritanos, o seu monte sagrado, os judeus, o seu monte sagrado. Aí começamos a entender melhor a fala de Jesus. A fé transporta os montes. Como a dizer, o que torna sagrado uma ação não é o local. O que torna sagrado é o sentimento, a conexão com Deus. Com o Espiritismo, nós vamos também compreender que a intenção é a que vale. A intenção de quando realizamos uma ação, podemos estar muito equivocados. Mas se nossos atos foram realizados na intenção de fazer o bem, ele também é pesado na balança. Porque o que importa é a nossa intenção. A intenção de sempre fazer o bem. Jesus vem trazer essa renovação da nossa relação com os deveres com o Pai, inspirando-nos a fixar mais naquilo que diz respeito aos valores interiores ou à transformação de sentimentos, de pensamentos, em vez de ficarmos fixados apenas a rituais exteriores, que muitas vezes são feitos por puro automatismo. Mas até aquele tempo de Israel tinha o seu caráter pedagógico, pois a fase da humanidade, em sua grande maioria, a época do Cristo, estagiava na infância espiritual. E precisamos de elementos pedagógicos para instruir nas leis divinas, diferentes das que carecemos hoje, mas precisávamos. E a própria estrutura do templo material já dizia sobre essa relação com Deus. Estudiosos, ao reconstruírem a descrição do templo, como lá está no Antigo Testamento, quando refizeram aquela estrutura e olharam ela de cima, o que eles perceberam? Quando eles fizeram uma maquete do templo e eles olharam de cima, o que eles perceberam? Qual forma tinha o templo? A forma do templo de Jerusalém tinha a forma de um ser humano. Como a nos dizer, vós sois o templo. E o mais interessante, esse templo era dividido em 3 estágios, cada qual sendo um nível de aprofundamento no templo, para representar para nós o nível de compromisso. E quais eram essas 3 etapas, esses 3 locais? O primeiro, o mais externo, era chamado de átrio dos gentios. Ali ficavam todos, judeus, gentios, aqueles compromissados com Deus ou não. Um pátio onde estavam, por exemplo, aqueles que estavam na sua busca com Deus, e ali ficavam, por exemplo, também o comércio, os vendilhões do templo, assunto para outra palestra. Ali ficavam todos no átrio dos gentios. Segundo estágio, tínhamos o primeiro véu, o véu. E a palavra é interessante, pois ela tem a ver com velar, esconder. Algo sutil que nos impede de ver mais além, ou de enxergar mais profundamente. E passado esse primeiro, chegávamos no segundo, chamado de lugar santo. E só era admitido nesse lugar
santo os sacerdotes, aqueles que já tinham por tese maior comprometimento para com Deus e suas leis. Então, nesse estágio, representa o maior nível de aprofundamento dos conhecimentos das leis divinas e na relação com Deus. Lembrando que estamos falando do templo, que tinha a figura do ser humano, e nesse local também ficava, nesse segundo estágio, 12 pães, como sinal de oferta a Deus. E depois, esses 12 pães ázimos eram comidos pelos sacerdotes. Mais profundo, aonde eram admitidos e por fim chegávamos ao último estágio. Ali era permitida a presença de um indivíduo apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote. Porque na concepção dos judeus, ali estava a própria presença divina, e o sumo sacerdote entrava lá para intermediar, fazer toda a intermediação daquele povo e Deus. Essa ligação que a gente vai aprender com a palavra religião, de religar. E na concepção deles, ali estava guardada as tábuas da lei recebidas por Moisés, nesse lugar mais íntimo, mais profundo do templo. Então percebemos que era o estágio mais profundo. E ali também existia um segundo véu para ser vencido e chegar às leis. E por que estamos dizendo isso? Por que voltamos tanto no tempo? Esse aprofundamento é para alcançar o mais íntimo local onde está a presença divina e suas leis. Ela nos remete à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Aí fazemos uma analogia, que aquele aprofundamento no tempo nada mais é do que um símbolo da nossa própria consciência, a consciência do ser humano, aonde estão as tábuas da lei. Se está na nossa consciência, nós precisamos fazer um processo de aprofundamento para conseguir alcançar. Quanto mais nos aprofundamos em nosso tempo, maior e o nosso compromisso com as leis divinas, maior é o nosso conhecimento delas e mais íntima a nossa relação com Deus, sem necessário intermediários, sem necessários locais. Essa ligação com Deus, esse acesso com Deus, nós fazemos nós mesmos, no nosso íntimo, com o Pai. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, nós vamos encontrar a instrução dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Essa mensagem é trazida pelo Espírito Lázaro. É Lázaro trazendo essa mensagem. Ele continua: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O aguilhão da consciência
esse guardião da propriedade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva um homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. É a lei áurea. Deus criou todos os homens iguais para a dor, continua Lázaro. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, nós todos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. E a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pôde subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Lázaro, Paris, 1863. A mensagem de Lázaro fala por si só, mas tentaremos trazer novos pontos para a nossa reflexão desta noite. Qual o dever moral dos espíritas? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós, cidadãos, possuímos direitos e deveres perante a sociedade. Ou seja, independente da nossa religião, da nossa crença, temos o dever de zelar tanto pelo funcionamento das coisas como pelo bem coletivo, não é isso? A doutrina espírita nos esclarece qual o verdadeiro sentido do dever. O dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesma e para com o próximo. O dever está presente tanto nos atos mais simples da vida, como nos mais elevados. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Alguns já devem ter ouvido, até em filme ou até presencialmente, aquela frase: senhores passageiros, em caso de
despressurização, máscaras cairão. Colocar a máscara primeiro em si mesmo e depois ajudar os outros. Não é isso? Primeiro em nós, depois ajudar os outros. Primeiro fazer esse caminho no templo que nós somos, cada um de nós, nesse entendimento mais profundo, abrindo esses véus mais profundos, até chegarmos ao Criador e fazermos essa ligação com o Pai. E o que é o dever moral? O dever moral diz respeito às relações humanas, ou seja, em evitar o mal, fazer o bem, não prejudicar ninguém. Ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos lembra que Deus nos criou iguais. Criou todos iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos. Ou seja, a partir do momento que o dever moral passa a imperar as dores, tanto da evolução como das educativas, irão desaparecer. Por que elas irão desaparecer? Porque nós vamos entender para quê. Para que essa dor? Mas por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e nos esquecemos dos deveres. Somos espíritos imperfeitos ainda. Vivemos em um mundo de provas e expiações ainda. Queremos e desejamos um mundo de regeneração, mas não queremos a maturidade espiritual. Por quê? Porque ela faz parte de uma mudança. É quebrar paradigmas. Esse dualismo precisa ser resolvido dentro de cada um de nós. Ainda existe o orgulho, o egoísmo, a vaidade e etc. E por conta desses sentimentos, nós possuímos uma certa dificuldade em cumprir nossos deveres. Quando Lázaro traz que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo, quer dizer, contrário, com as atrações do interesse e do coração, e aonde encontramos orientação para o fiel cumprimento do nosso dever? Como já dissemos, na consciência, onde estão claramente expressas as leis de Deus. O aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade, que é a integridade, a nossa honestidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Os sofismas induz ao erro. E aí, aonde começa e termina o dever? O dever começa precisamente num ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmo. Então, eu vou até ali. Chegou na Ivone, eu preciso respeitar. Porque eu também quero isso também comigo. O direito de cada um termina onde começa o próximo. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele traz, no capítulo 43, ele traz uma mensagem falando sobre o dever. Ele fala que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. É o conjunto de prescrições da lei moral, regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Já Joana de Ângeles,
nos traz no livro Convites da Vida que o dever inerente a todos os homens é manifestação da divina lei, consubstanciando os objetivos da vida inteligente na Terra. Qual é a vida inteligente na Terra? Somos nós. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Mesmo que na aparência estejas do lado errado, desincumbindo-se dos deveres que te dizem respeito, não te aflijas. Consciência é presença de que ninguém conseguirá despojar-se. Não importa que os outros desconheçam os erros que hajas cometidos ou as ações nobres praticadas. O essencial é que o saibas. O engano passa, mas o dever retamente exercido fica. A bruma se dilui, enquanto permanecem a claridade e o sol como estados naturais da vida. Descontrai-te, portanto, e atende aos teus deveres morais, atuante na comunidade em que vives, com a alegria do semeador que anteve na semente submissa a glória do campo coroado de novos e abundantes grãos. Queridos irmãos e irmãs, não olvidemos a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Quero externar aqui a minha gratidão a cada um que esteve aqui conosco e que Jesus continue no amparo dos nossos trabalhos. Obrigada.